Pai do Senhor, meus amados irmãos, vamos iniciar mais uma live, né? Estamos numa campanha aí de 21 dias de jejum e oração, pedindo a Deus mais direcionamento espiritual, mais fortalecimento espiritual e também colocando projetos pessoais, além de espirituais, mas projetos pessoais nas mãos do Senhor. E pedindo a Ele direcionamento, instrução, para que nós possamos contemplar o quão boa, perfeita e agradável a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Porque Deus quer sempre os melhores para nós. Até no meio das nossas maiores lutas, nós temos bênçãos para colher, milagres para colher, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E estamos nesses 21 dias de jejum e oração, colocando sempre Deus em primeiro lugar em nossas vidas, amém? E eu hoje quero meditar com você no livro de João 15, mas antes, né, eu vou estar orando e clamando ao Senhor, para que Ele venha falar através de mim, mas que essas palavras que venham sair da minha boca venham se tornar alimento para as pessoas que vão ouvir, assim como se tornou alimento para mim quando eu recebi ela de Deus, amém? Senhor, eu quero, ó Deus fiel, orar ao Senhor agradecendo, ó Pai, por estes momentos de 21 dias de jejum e oração, Pai, porque nesse momento, ó Pai, estamos crescendo, ó Pai, crescendo espiritualmente, crescendo fisicamente, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai querido, ó Deus fiel, por estes momentos de intimidade contigo, ó Deus fiel. Pai querido, ó Deus fiel, só o Senhor e nós sabemos, Senhor Jesus, o quanto nós crescemos, ó Pai, espiritualmente, Senhor Jesus, é quando nós buscamos ao Senhor. Quando nós, ó Pai querido, ó Deus fiel, nos direcionamos a agradar ao Senhor, ó Pai. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações, Senhor, para estarmos, ó Deus, fazendo este jejum, esses 21 dias de jejum e oração, Pai. Nós te pedimos, Senhor, continua nos direcionando, continua nos abençoando e continua nos fortificando, Senhor Jesus, para que nós venhamos experimentar, ó Deus fiel, o quão bom e agradável é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O quão bom e agradável é estar contigo, o quão bom e agradável é estar sendo direcionado por Ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor lá em João 15, 5 nos diz assim: Eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem de nós, né, não quer dar muitos frutos, né? Todos nós queremos dar muitos frutos. Todos nós queremos ser bênçãos por onde nós andarmos. Todos nós queremos ser fonte de águas vivas por onde nós andarmos. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz aqui o segredo para nós fazermos isso, né? É que sem Cristo nada podeis fazer. Porque levantamos, e foi até um pouco pregado lá no nosso culto de domingo, né? Porque levantamos jejum, porque queremos relacionamento com Deus, e Deus quer relacionamento conosco. E é o que a palavra também nos diz aqui, que sem Cristo nada poder fazer. É necessário que nós chame ao Senhor em todos os tempos das nossas vidas, em tudo, clame a Deus para tudo. Nós temos uma mania, às vezes até errônea, de pensar que eu vou fazer a minha parte e Deus faz a dele. Não, Deus, ele quer um relacionamento de chamar ele para que ele venha fazer parte da nossa vida em todos os momentos. É orar para Deus em cada detalhe das nossas vidas. É estar orando ao Senhor em tudo. É como a palavra do Senhor nos diz: orai sem cessar. É orar o tempo todo, é buscar o tempo todo, é pedir direcionamento o tempo todo. É saber que sem o Senhor Jesus Cristo nada podemos fazer. Você já experimentou falar com Jesus o tempo inteiro? E pedir Ele ajuda no seu casamento, nas suas finanças, na hora de fazer uma compra no mercado. Às vezes a gente fica esperando: não, eu só vou orar ao Senhor, eu não vou orar isso, eu não vou orar a Deus agora, porque isso é pequeno demais para Deus, né? Aí fica esperando algo mirabolante acontecer, algo
que pareça impossível acontecer para que venha clamar ao Senhor, mas não é isso que Deus quer das nossas vidas. Deus quer relacionamento conosco. Deus quer que nós entendamos que sem Ele, nem respirar nós conseguimos, porque até o ar que enche o nosso pulmão vem do sopro de vida de Deus que Ele deu para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela nos ensina a ser totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. É na hora que nós deixamos, é bem neste momento que nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, é que nós deixamos de ser criatura e nos transformando filhos de Deus. Nós queremos viver o melhor de Deus para as nossas vidas, as coisas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Porque a palavra nos diz aqui que quem está nele, que quem está em Deus e Deus nele, esse dá muitos frutos, né? E nós queremos dar frutos por onde nós andarmos. Seja dentro do mercado, dentro da igreja, porque um cristão ele não se resume a simplesmente estar dentro do templo ali e ali ele é bom. Não, ele é cristão o tempo inteiro. Ele é cristão na casa dele, ele é cristão com a família dele, ele é cristão quando ele é caluniado, ele é cristão quando ele é honrado, ele é cristão quando ele é abençoado, ele é cristão nos dias difíceis, mas também ele é cristão nos dias bons. Ele entende que Deus é na vida dele o tempo inteiro. E o Senhor está ajudando ele o tempo inteiro. E às vezes nós falhamos, erramos de pensarmos que nós podemos fazer algo sem Deus, mas muito pelo contrário. Deus quer intimidade conosco. Deus quer coisas grandes conosco. E até para um jejum desse, às vezes a gente até pensa assim, né? Quando a gente começa um jejum desse de 21 dias, e a gente até pensa assim, poxa, o que eu vou tirar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você já parou para falar assim com Deus? Deus, o que o Senhor quer que eu tire? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe, isso é relacionamento com Deus. O que o Senhor quer, Pai querido, ó Deus fiel, que eu haja nessa situação? Como eu haja nessa situação? É momento de termos relacionamentos grandes com Deus e entender que sem Ele nada podemos fazer. Aí quando queremos dar bons frutos, e frutos maravilhosos, e muitos frutos, porque nós somos a semente que caiu em solo bom. Aleluia, Deus. Abriu o sol e você não quer perder nenhuma. Nós somos a semente que caiu em solo bom. Você tá sempre pronto. Nós somos a semente. Sua... Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tive um problema aqui com a propaganda na televisão, mas já voltando. Aleluia, Deus. Nós somos a semente que caiu em solo bom, que caiu em terra fértil, e iremos crescer e dar muitos frutos, porque somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes da vontade dele. E é isso que a palavra do Senhor ela nos ensina, nos direciona. É por isso que jejuamos, é por isso que congregamos, é por isso que se ajuntamos para falar do nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que ceiamos, é porque nós entendemos que sem Cristo nada podemos fazer. Eu sei, irmãos, às vezes é tentador, às vezes a gente quer fazer das nossas próprias vontades, a gente às vezes quer agir com as nossas próprias forças, mas o Senhor ele nos ensina que sem Ele nada podemos fazer. O que tem sido difícil, mas o que tem sido fácil também. Porque às vezes a gente quer deixar somente o difícil para Deus, e aí nós agimos do jeito que parece tão fácil e tão simples, e que nós sabemos desde que quando começamos a congregar, mas parece que é nessa área que é tão simples que nós não rompemos. É nessa área que nós sabemos como fazer que nós não rompemos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer nos ensinar de outro jeito, de um jeito diferente. Mas aí nós não pedimos direcionamento para Ele, nós não agimos conforme agrada a Ele. E é isso que o Senhor quer falar conosco, comigo e com você, nesses 21 dias de jejum e oração. É sobre termos relacionamento com Ele. Às vezes a gente até fala bonito,
Às vezes a gente até canta bonito, mas a gente não procura relacionamento com Deus. E eu falo de relacionamento com Deus é sempre. Não é só o dia que você jejuou, que você se acha que você está no direito de pedir algo para Deus, porque você acha que você não teve nenhuma falha. Mas até nos dias dos seus piores erros, nos dias das suas piores falhas, você também pode clamar ao Senhor, que Ele está aqui para te ajudar. Quando Ele te escolheu, Ele sabia até dos seus dias mais difíceis da sua vida, dos seus medos maiores da sua vida. E é por isso que Ele te falou, sem Ele nada você conseguiria fazer. E a palavra do Senhor lá em Provérbios 23 nos diz que para nós reconhecermos ao Senhor em todos os nossos caminhos. Você já parou para reconhecer Deus em todos os seus caminhos? Naqueles dias que você se sentiu tão feliz e tão alegre, mas também naquele dia que Deus deixou que algo acontecer difícil para deixar você se disciplinado. Deus, Ele é Deus de maravilhas nas nossas vidas e às vezes coisas grandes e maravilhosas acontecem em nossas vidas e nós devemos honrar a Ele em todos os nossos caminhos, em todos os nossos momentos. É buscar a Deus sempre e entender, porque Deus tem muitos frutos para dar através da sua vida. Tem muitos frutos para dar através de você que está ouvindo essa live agora, você que vai ouvir essa live depois. Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Mas você não tem reconhecido Ele em todos os teus caminhos. Você não tem entendido que sem Deus nada você pode fazer. Você está tentando com a força do seu braço. Você está tentando fazer quando você é perfeito. Você está tentando fazer quando você acha que está no direito de fazer. Aí Deus está te chamando para viver coisas grandes e maravilhosas com Ele. Está te chamando para navegar sobre águas profundas. E quando você navega sobre águas profundas é quando você entrega a direção do seu barquinho para Deus e deixa que Ele seja o condutor da sua vida. Você já parou para escutar Deus como agir nessa situação? Como fazer um jejum que agrada a Deus? Como agradar a Ele nas suas orações? A palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, que nós não sabemos nem como nos pedir. Olha só como a Bíblia é bem clara e nos mostra o quanto Deus nos ama, porque nós nem orar, nós sabíamos. E sabe, e lendo isso, eu aprendi a falar com Deus sempre quando eu vou orar. Senhor, Espírito Santo de Deus, me ensina a orar, a falar com Deus, uma oração que agrada ao Senhor. A intercede por mim nas minhas fraquezas, nos meus medos. Porque às vezes a gente tem medo de fazer uma live, tem medo de cantar para multidões, tem medo de converter, de evangelizar vidas, porque nós olhamos para a nossa limitação em vez de olhar para o tamanho do nosso Deus, para o tamanho do Deus que nos salvou, nos escolheu. E quantas vezes nós olhamos para as nossas limitações? E é por isso que nós não temos dado os frutos que agradar aos nossos olhos e aos olhos do Senhor. Eu sei porque você olha ainda e fala, ainda não está bom, sabe por quê? Porque Deus tem coisas maiores ainda para te dar. Mas é necessário você crer e acreditar e depender totalmente do Senhor, assim como a palavra de Deus nos diz aqui, que Ele é a videira e que Ele está em nós. E se nós estivermos nele e Ele em nós, nós daremos muitos frutos, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada. O que nós fazemos, que nós achamos que foi com a força do nosso braço, é nada. Mas quando nós fazemos totalmente dependente de Deus, aí no momento que Deus fala para nós vamos olhar e falar, não, isso é louco demais. Isso é grande demais para mim fazer. Eu sou pequeno demais e o gigante é grande demais para mim. Mas aí Deus vem e age em nossas vidas e nos direciona a fazer conforme agrada a Ele. E aí toda a multidão vai ver que
Ele foi honrado através das nossas vidas, que o Senhor Jesus foi honrado através das nossas vidas, que as atitudes que pareciam loucas para os homens era o que agradava a Deus, era o que agia conforme agrada a Deus. Você já parou para fazer a vontade de Deus? Ou você simplesmente age conforme as suas vontades? Ou você simplesmente, no primeiro conselho que te dá ao contrário, Deus vem e fala... a irmã Jennifer fez uma pregação tremenda sobre escutar a voz de Deus e escutar a voz dos homens um dia lá na igreja. Às vezes Deus vem, dá um direcionamento tão lindo e maravilhoso nos nossos caminhos, e aí nós até escutamos e entendemos que fazemos conforme a vontade dele. Mas aí vem alguém e fala: eu também sou um profeta de Deus, eu também sou um homem de Deus. E aí te direciona para outro caminho. E aí você esquece tudo que Deus falou para você e vai para o outro caminho que outro homem falou para você. E aí é onde você colhe as consequências. Mas você já parou para segurar a vontade de Deus para as suas vidas? Você já parou orando para direcionar a sua vida e escutar simplesmente a voz de Deus? Porque Deus fala com você, fala comigo, fala com o grande profeta que você acha que é tão grande. Deus fala com cada um de nós ao nosso coração. O profeta só vem para confirmar aquilo que ele já falou no nosso coração. Aí Deus te dá uma direção tão linda e tão maravilhosa, e aí você simplesmente sai da direção porque outra pessoa falou uma coisa que agrada mais ao seu ouvido. Sabe, quando é a vontade de Deus nas nossas vidas, é quando não agrada a gente. É quando a nossa vontade é sentir raiva e Deus fala: vai lá e pede perdão. Mas eu estou certo, Senhor. Mas Deus fala: vai lá e pede perdão, porque não é quem está certo, é o perdão. Você tem que aprender que o inimigo ele senta na arquibancada e ele quer que os dois times percam. Você tem que entender que Deus é quem te justifica. Às vezes a gente quer... Não, mas eu vou lá, eu vou me justificar, eu vou mostrar. Para quê? Olha, a palavra do Senhor diz que os passos de um homem bom são justificados por Deus. Deixem as pessoas acharem o que quiserem. Deixem as pessoas falarem o que quiserem. Deixem. Ou simplesmente seja direcionado por Deus e entende que sem Ele nada você pode fazer. E deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus conduzir o seu barco. E você vai ver que Deus vai fazer você ver... navegar para pastos verdejantes, que bondade e misericórdia te seguirão em todos os dias da sua vida. É isso que nós devemos entender. Mas às vezes a gente para por pouca coisa, por coisas pequenas demais, por coisas que não agradam ao nosso Deus. E Deus quer fazer coisas grandes através de você. Mas você escutou os homens, você escutou as pessoas que não agradam ao Senhor. Até parece que agrada aos seus olhos. Aquela palavra que veio e que agradou os seus ouvidos. Sabe por quê? Porque não confronta o seu ego. Porque não confronta. Mas está na hora de você escutar a voz do Senhor e segurar firme para que o seu ministério venha crescer. Para que você venha viver coisas grandes e maravilhosas com Deus. Coisas tremendas. Porque Deus escolheu para te fazer grande através do nome dEle. Grande, para fazer coisas grandes através do nome dEle, perdão. Deus te escolheu para fazer coisas grandes através do nome dEle. Tem muita coisa para acontecer através da sua vida. Muita coisa boa. Coisas maravilhosas. E eu quero que neste jejum você se direcione em Deus. E pare, eu não quero que você vá atrás de homem, nem eu. Eu quero que você aprenda a escutar o que a palavra de Deus te diz. Porque a maior profecia está aqui dentro, ó. Esse livrinho aqui, ó, recheado de promessas. É muito lindo vir alguém lá, né, tomado em profecia, sim. Mas o profeta de Deus, ele só vem para confirmar aquilo que Deus já falou no seu coração. Aquilo que Deus já falou no seu coração. Amém? Mas eu quero que você, nesses 21 dias, pare para meditar na palavra do Senhor e escute todas as promessas que Deus tem para você, todas as maravilhas que Deus tem para você. E aí você vai entender o propósito de vida que Deus tem para você, as maravilhas que Deus tem para você. Está na hora de você começar a moldar sua mente. Está na hora de você parar de ter essas desculpas.
Deus tem tanto falado comigo esses dias, né, sobre essas desculpas elaboradas que nós inventamos para que todos vejam que nós somos um coitadinho. Não, Deus não quer de nós um coitadinho. Deus não fez de nós um coitadinho, porque você está nele e ele está em você, e eu estou nele e o Senhor está em mim. Então, coisas grandes têm que acontecer através de nós. Coisas maravilhosas têm que acontecer através de nós. Aprende a escutar a voz do Senhor no seu coração, porque Deus fala no seu coração, né? Você já parou para ouvir o tanto que Deus fala? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu sou falho demais para escutar a voz do Senhor. Eu sou pequeno demais para escutar a voz do Senhor, mas está na hora de você entender que Deus é maravilhoso. Deus é tremendo para fazer coisas grandes através de você. Amém? Se eu passar daqui, irmãos, é eu falando, né? Mas eu creio que Deus vai falar com você grandemente através desta live. Aleluias. Com você, com sua casa, com sua família. E creio que depois desses 21 dias de oração, eu sei, a gente sempre faz, a nossa igreja sempre faz muito jejum e oração, sabe para quê? Para que a gente venha ser íntimo com Deus. Entender que Deus está dentro de nós, dentro do nosso coração. E a palavra de Deus é mapa para a nossa vida, amém? A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. E eu quero orar por cada um de nós para que Deus venha dar fortalecimento espiritual nesses 21 dias de jejum e oração. Amém? Senhor, obrigada, Senhor Jesus, por esta live maravilhosa. Obrigada por este jejum. Obrigada por essas pessoas que ouviram, ó Deus fiel, esta live e que vão ouvir essa live. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de falar do teu nome, Senhor. Mesmo, ó Deus fiel, eu sendo, ó Pai querido, ó Deus fiel, tão pequeno e falho, Senhor, através de mim, ó Deus fiel, venha falar coisas grandes com o teu povo, Senhor. Eu não quero, ó Deus fiel, que os homens vejam a mim, Pai, mas que eles vejam a Ti através da minha vida, Senhor. Que eles possam ver a glória do Senhor através da minha vida, Senhor. A graça do Senhor através da minha vida, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.